E vamos direto à política do dia. Olha aí, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz e João Magalhães. O Eliezer confessou agora há pouco que o João, nesse período de recesso, que ele esteve na região norte, visitando seu latifúndio, ele foi apresentar o filho lá, chamou os filhos e disse: olha, que é de vocês, tudo isso, vocês têm cuidado, ensinar logo, né, enquanto é pequeno, para poder tomar em conta. E o Jânio está mandando um recado para o Tássio, que está achando que o paletó não está cabendo mais no Tássio. E eu perguntei qual o problema. Ele disse: não, é galinha, pirão e tal. Então tá pedindo para o senhor dar uma paradinha aí, diminuir um pouquinho, que está demais, viu? Já, nós temos destaque de todo mundo, o Eliezer está de volta, o Tássio também. Você viu outra pessoa ali, né, Tássio? Atrás do arcebispo ali, né, na hora da entrevista. Isso. Ali atrás olhando. Tentamos, vamos explicar hoje o que ocorreu. Olha, viu? Tássio tem explicação. Mas antes, a pesquisa Vox Populi, que você acompanhou no Jornal Dia, na edição de hoje do Jornal Dia, e nós vamos agora divulgar a pesquisa Vox Populi aqui na Dia TV para você acompanhar. Na tela, a primeira tela é a pesquisa estimulada. O que é a pesquisa estimulada? É quando o entrevistador apresenta ao entrevistado os nomes dos candidatos. Então, o entrevistador apresentou o formulário com a seguinte pergunta: em qual dos seguintes candidatos o senhor ou a senhora votaria? No caso, para governador do estado. A resposta: Rafael Fonteles, 61%. Silvio Mendes, 26%. Não soube responder ou não quis opinar, 8%. Aí, no caso, a pesquisa estimulada para governador. A próxima tela, Vox Populi, nós vamos mostrar para senador. A pergunta também estimulada, mostrando os nomes. Em qual dos seguintes candidatos o senhor ou a senhora votaria? Então, o resultado foi: Wellington Dias, 51%. Kleber Montezuma, do PSDB, 15%. Joel Rodrigues, do Progressistas, 10%. Não votaria em ninguém, votaria nulo ou votaria em branco, 17% dos entrevistados. Não soube responder ou não quis opinar, 8%. E para encerrar, nós temos as informações, a ficha técnica da pesquisa que foi feita pelo Instituto Vox Populi e realizada entre os dias 19 e 25 de fevereiro, com 800 eleitores em 44 municípios do Piauí. Agora, ouvir a avaliação, pode voltar aqui, tem mais alguma tela? Não, está aí, pronto. Vamos começar com o Eliezer Rodrigues. Eliezer, sua avaliação aí do resultado apresentado pelo Instituto Vox Populi para o governo do estado e para o Senado Federal. Importante amostra do momento político. Nós sabemos que pesquisa reflete o cenário do momento. Aliás, só um parênteses, aí você pode continuar. Tem também a questão, Tássio, João e telespectadores, né? Da pesquisa ser feita também associando cada candidato ao seu candidato a presidente da República, né? Quer dizer, Lula e Jair Bolsonaro. Exatamente, os candidatos do PT associados ao ex-presidente Lula e alguns candidatos de oposição aí associados ao presidente Jair Bolsonaro. Então a pesquisa reflete o retrato do momento, uma amostra interessante, 44 municípios. Dizer que muitas vezes o candidato da base do governo, ele inicia o ano com uma ampla vantagem, né, que pode ser reduzida ou mantida, na verdade, até a data da eleição. Né? Saber, claro, daqui para frente, qual será a reação do eleitorado. Estamos em uma pré-campanha, são pré-candidatos. Os registros de candidatura ainda vão acontecer, mas os nomes estão postos. Esses que foram colocados, especialmente na pesquisa estimulada, eles já são pré-candidatos apresentados, definidos, que já ventilam o seu nome e pegam resultados como esse para colocar na balança, para fazer uma aferição do momento, em que regiões podem melhorar, que novas estratégias podem assumir para conquistar uma parcela maior da opinião do eleitorado. Enfim, é entender que é um retrato do momento e que variações devem acontecer à medida que o ritmo de pré-campanha vai sendo acelerado.
João, aí no decorrer da campanha, quando o período eleitoral efetivamente começar, quando começarem as visitas, quando começar a propaganda no rádio e na TV... Pedido direto de voto. Né? Enfim, tudo isso, como disse o Eliezer, a eleição é uma dinâmica, né? Quer dizer, a pesquisa é um retrato do momento, mas ela pode mudar ao longo do período eleitoral, porque são várias armas que cada candidato pode utilizar para conquistar o eleitor. Com certeza, o calendário eleitoral pressupõe exatamente isso, né, Douglas? Boa tarde para você, boa tarde aos colegas e, claro, a nossa audiência. Eu diria que a gente tem esse mês de março que vai ser fundamental por conta da questão da janela partidária. Aí a gente tem aquele momento ali que vai de abril, quando de fato começa a pré-campanha oficial, porque quem está ocupando cargos no governo precisa se desincompatibilizar, a oposição também começa a viajar mais, e esse período de abril ele vai mais ou menos até junho. E aí, quando de fato começam ali as convenções, a registrar as candidaturas, e é a eleição que já começa realmente para valer nesse período de julho, agosto, setembro, quando de fato ocorre a campanha eleitoral. Cada grupo político vai querer passar a sua mensagem ao eleitorado. Nesse momento, a gente está praticamente numa espécie de aquecimento, porque os times ainda estão se formulando, os jogadores já foram escolhidos, como disse o Eliezer, mas ainda tem gente escolhendo partido, tem gente fazendo ali o cálculo, discutindo a sua estratégia no que diz respeito a coligações proporcionais. Em relação aos números da pesquisa Vox Populi, que também foram divulgados hoje pela manhã no jornal impresso, Jornal Dia, é interessante que esses números, eles mostram, eles dão a senha, né, das pré-campanhas, porque a pergunta é exatamente associando o nome de Rafael Fonteles ao de Wellington Dias e Lula e de Silvio Mendes ao nome do principal articulador do seu grupo político, que é o ministro Ciro Nogueira, e naturalmente, por ele ser o ministro da Casa Civil, ao nome do candidato a presidente, né, defendido aí por Ciro Nogueira, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Então, isso eu diria que é exatamente a senha, né, a estratégia da base governista. Associar o nome de Rafael, eu acredito que vai ser a grande estratégia da base do governo, associar o nome de Rafael Fonteles ao nome do ex-presidente Lula e tentar colar em Silvio Mendes uma imagem do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, naturalmente, a gente que acompanha a cena política estadual sabe que a pesquisa é importante, traz dados, mas naturalmente a gente sabe que o ex-presidente Lula tem uma popularidade muito alta aqui no estado, então eu diria que essa é a senha da estratégia da base governista, tentar colar em Lula a imagem de Rafael Fonteles e tentar colocar em Silvio Mendes a imagem do atual presidente Jair Bolsonaro, porque no momento atual isso favorece aos candidatos da base governista. Já no que diz respeito à eleição para o Senado, há uma ampla vantagem de Wellington Dias, o que é natural, é o candidato mais conhecido, é o candidato que todo mundo conhece, sabe a capacidade de articulação política que ele tem. Mas chama a atenção o fato de Kleber Montezuma pontuar à frente de Joel Rodrigues. Isso demonstra exatamente um pouco da dificuldade que a principal chapa de oposição vai ter no momento, porque isso tem uma explicação clara também, né? Montezuma foi candidato a prefeito em Teresina, uma eleição em que tem a cobertura completa, né, dos meios de comunicação, da imprensa, da televisão. Isso ajuda a disseminar o nome de Montezuma em todo o estado, enquanto que Joel Rodrigues é um líder político de Floriano, prefeito de Floriano, né, restrito lá ao sul do estado, portanto tem algo aí que deixa a sua campanha mais centralizada nesse momento, mas é como você disse, o calendário está começando e a gente vai ter com certeza meses de movimentação muito intensa. Acompanhar tudo pelo Sistema Dia. Tassi, quero que você comente essa fala da deputada Lucy Soares sobre a abertura da janela partidária. Ela cobra diálogo, dá para passar aí, por favor? Ela cobra, a deputada, aliás, Lucy Soares, ela tem cobrado, ela cobrou lá atrás, no caso específico da bancada de vereadores, eleita pela oposição, uma participação mais ativa nas críticas. O próprio Tássio, aliás, trouxeram aqui reportagens a esse respeito, mais ativa contra a gestão atual. E agora ela cobra diálogo do Progressistas na abertura da janela partidária. Vamos acompanhar. Sentar, conversar com o partido, é o que nós temos sempre feito. Nós sempre temos sentado, conversado e avaliado a situação do partido e como vai ficar a conjuntura, que até hoje está um pouco indefinida, né? Mas vamos aguardar. Até hoje a gente não sabe ao certo qual partido que o doutor Silvio vai, como vão se alinhar as coisas, mas eu tenho certeza que tudo no final vai dar certo. Com o diálogo, dialogando, tudo se dá certo. Ô, Tassi, ela falou sobre o diálogo especificamente no caso das definições, porque
a gente já sabe que deputados estaduais, federais, todo mundo vai concorrer pelo Progressistas, né? E a tendência mesmo é do doutor Silvio Mendes ir para a União Brasil, né? Quer dizer, essa é a tendência, porque também só o Progressista nós teríamos aí, apesar do tamanho do partido, mas com a União Brasil, que também é enorme, que é grande, nós teremos tempo de TV, recursos, enfim, e há essa tendência de ir para a União Brasil. Isso deve ser definido nos próximos dias, né, Tássio? Isso. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos colegas. A deputada Lucy cobrando essa organização, né, essas definições. O prazo final chega, né, os deputados até o dia 2 de abril precisam definir o seu destino, sim ou sim. O Progressistas deve receber, no mínimo, 3 deputados com mandato, né, ao que tudo indica. Marden Menezes, Gustavo Neiva e a deputada Tereza Brito também pode se filiar ao Progressistas, ou seja, 3 deputados que alinham a oposição, com um discurso muito forte de oposição, devem se filiar ao partido e com isso a chapa fica mais competitiva. Chapa que a médica Bárbara Soares estará e disputará uma cadeira. Verdade. E a Lucy demonstrando otimismo, dizendo que o objetivo dela, da Bárbara, da filha, será brigar por algo, né, por manter esse legado, manter esse trabalho que a família construiu. E ela já fala, Douglas, interessante, como uma pessoa fora da política. Ela diz em conversas com a gente, hoje pela manhã, na residência episcopal, que ela pode continuar o seu trabalho social fora da política, não sendo parlamentar. E ocorreu até um momento emotivo, né? A última vez que um evento presencial foi realizado para lançamento da campanha da Fraternidade, o ex-prefeito Firmino estava presente, o governador Wellington Dias, então teve esse momento emotivo, uma informação de bastidor. Mas a situação é essa. Eu conversei com o ex-prefeito Silvio Mendes e ele revelava, Douglas, que ele também conversa com a Rede de Sustentabilidade, ele conversou com Marina Silva. Qual o problema? A Rede é um partido que se alinha muito ao centro, à esquerda. E o Progressistas, e principalmente a União Brasil, mais a centro e à direita. E por isso dificultaria a Rede fazendo essa composição no Piauí. O que o doutor Silvio quer é a segurança de que ele vai poder ter a sua candidatura homologada pelo partido para o qual ele vai. O União Brasil ainda não definiu quem vai comandar o partido no Piauí e, em definindo-se, o Silvio decide a sua filiação, que ele quer a segurança de ter um partido que vai dar tranquilidade a ele de ter a sua candidatura homologada para governador. A gente vai passar por um outro assunto já, mas antes eu queria só, Tássio, bem rápido, sua opinião. Suponhamos que o doutor Silvio vá para o União Brasil. O União Brasil pretende formar chapas proporcionais? Como é que vai funcionar? Porque o Progressista está definido, está tudo certo. Mas no caso do União Brasil? Pretende sim, já tem uma chapa federal desenhada, né? O vereador Luiz André já se declarou pré-candidato, outros nomes também surgem junto à União Brasil. A chapa pré-estadual ainda não vemos tanta movimentação, não tem mais força, mas a pré-federal se desenha ver aí, assim. Só um detalhe, Tássio. Você falou do deputado Marden, tem uma amizade muito grande do deputado Marden com o ex-prefeito Teresina Silvio Mendes. É uma possibilidade, por exemplo, do deputado Marden ir para o União Brasil com o doutor Silvio e não para o Progressista. Quer dizer, pode haver também essas readequações, né? Pode haver. Ele disse que vai para onde o Silvio for, mas aí ele dá a entender que pela oposição. Eu acho difícil o Marden ir para o União Brasil por causa de uma questão de quociente, de legenda. O partido não apresenta uma legenda competitiva hoje. Mas a questão da presidência do União Brasil é o que incomoda. Pode ficar com o ex-vice-prefeito Rony Lustosa, que não é tão alinhado a Silvio Mendes. Luiz André não, já está alinhado a esse grupo de Silvio Mendes. Então o que o Silvio aguarda é essa definição, se fica o Luiz André no comando da sigla, para não ter dor de cabeça na hora de ratificar uma chapa majoritária para governo estadual. Quando o Tássio fala aí sobre Rony Lustosa, que foi vice de Firmino Filho, né? Mas depois houve um afastamento. Sobre a direção estadual, tem uma coisa aí que tem que ser explicada, né? Tem um detalhe aí, que é a ligação de Rony Lustosa a Heráclito Fortes, né? E a ligação de Heráclito Fortes ao ACM Neto, que é um dos grandes nomes do União Brasil. Então, por isso, há essa possibilidade do Rony ser essa briga eterna, né? Rony Lustosa e o vereador Luiz André, o vereador de Teresina. Gente, queria a opinião de vocês sobre este assunto.
Doutor Pessoa falou sobre a possível greve dos transportes, a possibilidade também de greve com relação ao transporte de Teresina. Vamos acompanhar. O que nós acordamos há mais ou menos um ano ou perto disso daí, com as empresas de ônibus da cidade de Teresina, nós estamos cumprindo a risca. Se tem defeito, se não estão cumprindo, são os empresários, mas o prefeito está vivíssimo para tomar decisão. Olha, e antes do comentário de vocês, já que é transporte o assunto, essa foto que trouxe o Jornal Dia, e nós vamos mostrar aqui o Dia News, que é a foto do presidente do Sintetro saindo da prefeitura após uma reunião com o doutor Pessoa. Tinha aquela reclamação de que eles não eram recebidos, não é isso? Aí foram recebidos, conversaram. Você está vendo ali que o Dia TV presente na saída. Agora, o que é que disse o presidente do Sintetro? Todo mundo perguntou, e aí, foi resolvido? Eu disse, não adiantou nada a conversa, porque o doutor Pessoa não entende nada. Aí está difícil, quer dizer, como é que você resolve um problema se o gestor não entende absolutamente nada do assunto que está sendo tratado, Eliezer Rodrigues? Douglas, lamentavelmente, essa não é a primeira vez que eu escuto algo desta natureza relativo ao prefeito doutor Pessoa. Eu já escutei, inclusive, de membros do primeiro escalão da prefeitura, comentando sobre reuniões, que os secretários têm a mesma impressão, né? Que o prefeito não convence, que o prefeito não tem ideias assertivas, não tem uma linha de raciocínio adequada para tratar os assuntos da cidade e muitas vezes não escuta o que os membros da sua equipe têm a falar, a contribuir ou a reivindicar ali no que diz respeito às suas pastas. E aí, esse comentário do presidente do Sintetro só endossa isso que eu já escutei anteriormente, né, de secretários de pessoas próximas da gestão do prefeito doutor Pessoa. Realmente, infelizmente, um gestor com uma responsabilidade muito grande, né, para administrar uma região metropolitana como Teresina, mas sem as mínimas condições, sem a noção exata do problema, das possíveis causas, soluções, não apresenta boas alternativas, não cumpre acordos, diz que cumpriu no caso do transporte, mas a classe empresarial, o CETUD, diz que não. É só, o CETUD fala que esse dinheiro pago, aliás, é referente só a 2020. E aí nós já estamos em 2022. Exatamente. Uma bola de neve muito grande, praticamente intransponível a essa altura. Enfim, as soluções não são consensuadas. O que aí é uma disputa de narrativas. O prefeito diz uma coisa, o CETUD reage e diz outra, e lá na ponta quem sofre é a população, porque o transporte continua de má qualidade, a prestação do serviço é cheia de deficiências, a maioria da população que precisa acaba aí deixando de honrar seus compromissos, de suprir suas necessidades pela falta do serviço essencial do transporte. Então, assim, é lamentar. O prefeito não é só omisso e incompetente na área do transporte, mas em diversas outras áreas que enfrentam crises. Pois não, João? Só complementar um pouco, Douglas, ainda nessa questão da greve do transporte público, da greve dos ônibus, o quanto a gente perde tempo, quanto o cidadão teresinense tem de prejuízo com a incapacidade da gestão em apresentar uma solução. Porque a gente eu ia colocar, João, para você o Sim. seguinte: o prefeito, o governador, o presidente, não necessariamente tem que ser um PhD em todos os assuntos administrativos. Mais importante até do que buscar cada vez mais conhecimento é saber delegar, né, João? Por que não delega para outra pessoa, João? A gente já teve experiências, por exemplo, no Brasil, de ministro da Saúde ser formado em uma outra área que José não é da Serra, saúde, por exemplo, José foi um dos Serra, melhores exatamente. ministros da saúde do Brasil e é economista. Exatamente, porque tinha a capacidade de ouvir, de dialogar com os técnicos, de entender os pareceres e, a partir daí, tomar uma decisão embasada ouvindo especialistas. Então, de fato, não é preciso ser PhD em nenhuma área do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, para gerir bem, porque o que se exige do gestor é que ele saiba entender, que ele saiba delegar as funções e cobrar também os resultados. Mas o que eu queria falar de forma mais específica nessa crise do transporte público é o quanto isso gera de prejuízo para a população, porque a gente já está em 2022 sem transporte público, em 2021 não teve esse serviço, praticamente 8, 9 meses, em 2022 a gente continua discutindo essa questão de crise com o CETUD, crise com o Sindicato dos Trabalhadores
trabalhadores, a população é quem sofre no final das contas. É um tempo em que o serviço não está sendo prestado para a população e a prefeitura não tem condições de levantar uma discussão para apresentar uma alternativa para isso. Porque não é de hoje que a gente ouve, Teresina, há uma espécie de ditadura do ônibus. Por quê? Porque a gente não tem nenhum outro modal de transportar passageiros em Teresina. A gente não tem trem, não tem metrô, não tem absolutamente nenhum outro modal, tem apenas o ônibus. E ele está sem funcionar há cerca de 20 meses, 15, 20 meses, e a prefeitura nem consegue solucionar a questão do ônibus, como também não tem a capacidade de discutir, de planejar uma saída, se pensando aí em outros modais. Ou seja, é um prejuízo que já faz bastante tempo, que influencia diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e a gente não tem saída a curto prazo para essa questão do transporte público coletivo. A gente sabe que não tem mais nem passageiro querendo pegar ônibus, porque ele não vai ficar à mercê de ir para a parada de ônibus sem saber se o ônibus vem ou não. O patrão dele não quer saber. Não. Né? Ele quer que o trabalhador esteja lá. Se ele chega de ônibus, de Uber, de bicicleta, de moto, problema do trabalhador. Exatamente. Então é uma crise que de fato não é mais pontual, é estrutural, e o que é pior, a gente não tem esperança de que uma solução seja apresentada a curto e médio prazo. Tássio, eu pergunto a você, será mais um problema que o doutor Pessoa jogará nas mãos de Deus? É difícil, Douglas. A situação é curiosa, porque a equipe do doutor Pessoa sabe que ele não sabe. E a equipe do prefeito tenta escondê-lo, não deixar com que a imprensa tenha acesso, por medo do que ele vai dizer à imprensa. Mas ele fala. Hoje foi um exemplo clássico, né? Assim, em alguns momentos tentaram com que o doutor Pessoa não falasse com a TV O Dia por medo do que ele fosse dizer para a TV O Dia. Então isso é gravíssimo, porque a equipe do prefeito... Mas vem cá, só um detalhe aqui. Ele quando vai falar para o Dia TV, ele fala diferente para as outras TVs, quer dizer, não é a mesma coisa? Continua sendo o prefeito, né? Claro. O telespectador da TV A diferença é que a gente mostra o que ele disse. Exatamente. Aqui, na O Dia TV, a gente mostra. Ele não edita, não bota só aquela parte bonitinha do prefeito, não. A gente coloca o que ele fala. E o cidadão de Teresina, que assiste a TV O Dia, é o mesmo que assiste os outros canais. Então, é complicado, porque quando uma equipe tenta esconder o seu comandante, com medo do que ele vai dizer, então é grave isso. Essa questão do transporte, Douglas, é uma situação muito complicada. A matéria muito bem feita pelo Otávio Neto, repórter do portal Dia ontem, falava justamente isso. Os motoristas querem que o acordo de convenção coletiva de 2022 seja assinado. Só que, pelo que nós conversamos de bastidor, o prefeito sequer sabia o que era o acordo de convenção coletiva em reunião ontem. Ou seja, aquele que tem que dar o norte, aquele que tem que comandar, aquele que tem que dizer como vai ser feita a coisa, não sabe. Então isso é grave. Uma reunião acontece nesse momento na S-Trans entre condutores, motoristas, empresários e a própria S-Trans para tentar solucionar o problema, para que a gente não tenha paralisação na segunda-feira. O cidadão, infelizmente, existe uma parcela da população que não tem outra opção, que não consegue pagar 10, 15 reais todo dia para ir para o trabalho, tem que pagar a passagem ali. Então é triste, porque essa pessoa ou vai ficar desempregada, né, vai ser mais uma pessoa à margem, ou vai dar parte ou totalmente seu salário para continuar trabalhando. É lamentável e a situação, o prefeito prometeu resolver em 100 dias. Já temos 400 dias, mais de 400, e nada, a situação só piorou de lá para cá. E não tem previsão de que nos próximos 400 a situação nem seja nos 4 mil, solucionada. imagine nos 400. Eu só espero que aquela previsão, não é uma previsão, uma possibilidade, aquela possibilidade que eu levantei não se torne uma premonição, né? Nós temos aí o pagamento ainda de 2020, o que está sendo pago é de 2020. 2021 não foi pago nada, até agora 2022 não foi pago nada. Eu só espero que a possibilidade de terminar este mandato sem um centavo pago pela prefeitura, vai ser pago, porque quando judicializar, a justiça obriga, mas eu só espero que isso não aconteça, porque já pensou o gestor que assume a prefeitura de Teresina depois da eleição municipal com 4 anos de subsídio atrasado? É um negócio complicado. Cenário de terra arrasada. Não, é de guerra, né? Olha aí o Twitter do senador Ciro Nogueira, senador piauiense Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Esse é verdadeiramente o porta-voz do presidente da República. Ele fica vendo outros aí falando. Não, tem que acompanhar o ministro Ciro Nogueira, que é praticamente o presidente da República, né?
E ele diz o seguinte, por favor, Elias, o senhor que tem a vista mais apurada, o senhor pode ler ali que a minha está... Palavras de Ciro Nogueira. O Piauí terá a honra de receber nosso presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 30 de março para a inauguração da primeira fazenda 5G do país, na fazenda IP do empresário Ricardo Faria. A instalação do 5G em áreas rurais traz aumento na produtividade e impulsiona o agronegócio brasileiro. Parabéns ao ministro Fábio Faria e ao nosso presidente pelo trabalho para colocar o Brasil na vanguarda do uso da tecnologia em benefício da nossa economia. Está aí o ministro Ciro Nogueira anunciando a vinda do presidente. A Audiência TV vai estar lá acompanhando todos os detalhes, é claro, para mostrar para você. E o 5G é uma realidade, né? É uma realidade e eu estou torcendo a cada dia que passa para se tornar uma realidade mais próxima, para melhorar a nossa internet. O tempo está estourado, esgotado, a gente volta amanhã. Um grande abraço aí para o meu amigo Eliezer Rodrigues, bom estar de volta, o Eliezer. Obrigado. O João também, João Magalhães, Tássio Cruz. Nosso time fica aqui reunido para ver a charge do JA, olha aí. Vou colocar, tá no Jornal Dia de hoje, olha aí. Você já vai fazer jejum de ônibus, aula. É um jejum mesmo, realmente, quaresma. Rapaz, eu vou te dizer, viu? Ô profeta. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço.